Olá pessoal, esse vídeo ele vai trazer um breve resumo então sobre migração, tá? Então, para entender o que é migração, os tipos de migração, as suas causas, né, que originam os processos migratórios e um pequeno resuminho aí sobre o processo migratório no Brasil, né, trazendo um contexto histórico até a atualidade, tá? Então, vamos começar então com a questão migratória, assim como um todo, né? Então, as migrações, ou também chamados movimentos migratórios, eles podem então acontecer por várias razões aí, desde causas naturais, né? Como fenômenos atmosféricos aí, chuvas, furacões, ciclones, né? Questões de maremoto, tsunami, enfim, tudo que possa causar danos em determinadas regiões. E até causas sociais, então, como podemos destacar aí guerras, crises econômicas, né? Conflitos sociais, enfim, tudo que possa trazer determinados problemas para o desenvolvimento social. E em geral, então, as migrações elas costumam acontecer quando há algum tipo de insatisfação, então, desencadeada na região de origem. Então, as pessoas saem do seu local onde é que não está mais bacana, né, e vão buscar um outro local, seja ela pessoal, né, como desejo então de uma viagem, seja ela ocasionada aí por fatores externos, como a falta de oportunidades e pobreza extrema, enfim, várias coisas aí dá para destacar, né, para mostrar o que motiva então o processo migratório, tá? Então, vamos ver aí o que é migração. Então, é mudar de país ou região, tá? De cidade, de bairro, tá? Então, essa definição é bem simples e objetiva, e faltando algumas informações para deixar o termo um pouco mais rico e completo, vamos então tentar preencher essa lacuna aí agora, tá? Então, além de mudar de país ou região, então a migração ela significa o ato de locomover-se de uma região para outra, independente se haverá mudança definitiva ou não. Ah, então, o simples ir para um local e voltar no mesmo dia é um processo migratório. Tá? Então, por exemplo, quando vamos à escola e voltamos para casa, estamos migrando de um lugar para outro, tá? Podemos aí perceber que as migrações estão sempre nas nossas ações cotidianas no dia a dia. Desde os primórdios aí da humanidade, quando ainda éramos seres nômades, migrantes, né? Então a gente fala tanto assim sedentarização, mas somos pessoas, né? E estamos migrando o tempo todo e nos locomovendo de um local para outro para satisfazer necessidades e para buscar o seu desenvolver, né? O seu desenvolvimento. Nisso, então, a locomoção de um local para o outro, ele já pode ser considerada aí um movimento migratório. Com isso, então, existem vários tipos de migração, e é isso, então, que nós vamos ver agora, como né, os tipos que variam do tempo, né, de viagem, distância, motivo. Então, dentro disso, nós vamos ver, então, alguns tipos de migração. Primeiro, então, migração pendular. É uma das mais comuns, tá? Pois diz respeito aí ao movimento que ocorre de um lugar para o outro diariamente. Ir à escola, depois voltar para casa, ou ir ao supermercado e retornar ao lar, né? Já são exemplos aí de migração pendular. E ele é o movimento, então, que fazemos quando vamos a um local e retornamos para o local de origem no mesmo dia. Tá? Isso é uma migração pendular. Outro tipo, né? Migração sazonal, ocorre apenas em algumas épocas do ano, né? Como em estações do ano, ou em épocas de colheitas, né? Na agricultura, por exemplo. Pode ocorrer aí em vários momentos, quando passamos alguns meses em algum local e depois retornamos. Tá? A pessoa aí tem condições de ter uma casa no litoral e tem uma casa na cidade, por exemplo, vai se aposentar,
E aí no verão aqui no sul ele prefere ficar no litoral 3, 4 meses. Então o que significa? Que ele fez uma migração sazonal. Assim também como épocas de colheita de cana, por exemplo, né? Em regiões de grandes latifúndios, onde trabalhadores vão só no período da colheita, trabalham naquele local e depois voltam para suas cidades, para o seu local de origem. É uma migração sazonal. Tá? Outro tipo, migração de refúgio. Então ocorre por fatores aí inertes aí aos seres. Tá? Inertes quer dizer que não é por vontade. Geralmente aí quem realiza esse tipo de migração está fugindo de algo que ocorreu em seu lar original. Aqui lar, muitas vezes a questão região, país ou estado, né? E esses acabam então sendo os chamados de refugiados aí. Essa fuga então, né? Ela pode estar associada aí a fenômenos climáticos, mas que mais acontece são guerras políticas, né? E crises econômicas aí que mais fazem com que pessoas fujam, né? Tem que usar esse termo, fugir dos seus locais de origem, né? Na sua terra natal. Outro tipo, transumância, tá? É bem parecida com a migração sazonal, mas ela ocorre em épocas específicas, tá? Então esse movimento é comum aí nas plantações de cana-de-açúcar, por exemplo, tá? Quando os trabalhadores vão para as fazendas apenas na época de colher a cana, tá? Retornando aí para as suas casas quando o trabalho é finalizado. Muito parecido, então, né, com a migração sazonal, né? Êxodo rural é um movimento aí que acontece então quando a população rural deixa o campo e parte para a cidade, seja em busca de novas oportunidades ou moradia, ou seja mesmo para mudar de ares, né? Então, o êxodo rural ele pode ser atrativo, né, nesse sentido, ou ele pode ser repulsivo, né? O atrativo é quando querem tomar outros ares. Ah, cansei de viver no campo e eu vou morar na cidade. Vou ter uma vida mais urbana, né? Ou ele pode ser repulsivo. Novas tecnologias, o trabalho duro no campo não traz mais o suficiente para melhorar de vida dentro do sistema capitalista econômico e as pessoas são expulsas, né? Então se chama êxodo rural repulsivo. Existe também um outro tipo que é o êxodo urbano, né? É o reverso aí do êxodo rural, então é um outro tipo de migração. É quando a população urbana deixa a cidade e vai viver no campo. Ah, comprou um sítio, né? Tenho condições de ter um carro e posso trabalhar na cidade, mas posso morar numa parte mais agrícola. Então as pessoas acabam fazendo esse processo de êxodo urbano. Ou também muitas pessoas saem de megacentros, né, megalópolis, aí, cidades muito grandes, e vão para cidades menores, vão morar no campo mesmo, na parte agrícola. Outro tipo, migração intraurbana. Então, ele ocorre entre as cidades, que é muito comum em áreas conurbadas e em regiões metropolitanas. O que é uma área conurbada, ou o termo conurbação? É quando as cidades, né, principalmente em regiões metropolitanas, elas estão tão ligadas, estão tão entrelaçadas, que tu não vê o limite de uma cidade para outra. Né? Tu não vê assim, agora aqui eu estou na minha cidade. E aí eu vou andar alguns quilômetros de estrada, né? Vai ter campo, agricultura, área verde, natural. Cheguei em outra cidade. Numa conurbação tu não vê isso, né? Tá tudo ligado. As cidades estão tão coladas que tu não vê os limites territoriais municipais, tá? Outro tipo de migração, a migração intrarregional, que é realizada internamente nas regiões, como ir de São Paulo ao Rio de Janeiro, tá? Seria uma migração realizada então dentro da região sudeste, tá? Mas também temos outro tipo que é a migração interregional, muito comum em épocas de festividades, né, e férias, pois ocorre de uma região para outra. Por exemplo, sair de Goiás e ir para a Bahia, passar férias, né? Migração então entre o centro-oeste e o nordeste. Ou os gaúchos aí gostam muito na época que é frio, ir para o nordeste também, curtir pelo menos alguns dias no litoral nordestino aí, né? O calorzinho, tá? Também então interregional, né? Entre a região sul e a região nordeste nesse sentido.
Outro tipo de imigração, que é o nomadismo, realizado de forma contínua, né, de um local para o outro. Muito comum isso nos primórdios aí da humanidade. Hoje, muito raro, né? Muito raro nós ainda vermos pessoas nômades. Outro tipo de imigração é a diáspora, né? Quando uma população inteira é dispersada de sua região local, né? Seja a força, né? Como questão dos negros no período aí da escravidão, na época da escravidão, ou como os hebreus quando saíram do Egito Antigo. Isso é uma diáspora, tá? Também outra, ainda a última agora, né, tipo de migração muito importante, tá, pessoal? Que é a migração intercontinental e intracontinental, tá? Então, consiste aí na mudança de moradia com destino a outro país e o outro continente, então, né, em consequência aí de desastres ambientais, guerras, perseguições políticas, étnicas ou culturais, causas relacionadas aí a estudos, em busca de trabalho, melhores condições de vida, tá? Entre outros. Mas o principal motivo para esses fluxos migratórios internacionais, aí temos que destacar, é o econômico. As pessoas deixam seu país de origem visando aí sempre melhores perspectivas de vida quando vão para um outro país, tá? E aí é interessante assim entender que o intercontinental, né, é entre continentes. Ah, saio da América e vou viver na Europa, tá? Isso é um processo migratório intercontinental. E o intracontinental é dentro do continente, tá? Que por exemplo, saio do Brasil e vou viver na Argentina, no Uruguai, eu vou para Venezuela, vou viver na Colômbia, na Bolívia, por um processo. Então, tu está fazendo um intracontinental, tá? Esses seriam os tipos de migrações, então. Também temos que destacar algumas causas aí, né, dos processos migratórios. Então, as pessoas, elas movimentam-se por várias razões, como nós já vimos agora nesses tipos de migração, né? Que existem movimentos migratórios que podem acontecer instantaneamente ou de forma longa e demorada, né? Que podem levar meses ou anos. Também precisamos aí destacar que as migrações são as formas mais eficientes de conexão entre as sociedades, né? Por quê? Porque elas permitem aí trocas culturais, questão línguas, né? Questão dos idiomas, costumes, questões de tradição, né? As tradições elas acabam se proliferando aí, né? Acabam se gerando simbioses culturais nessa questão. Então há uma grande interação aí entre os povos quando ocorrem movimentos migratórios. E isso vem desde a antiguidade até os dias atuais, né? E também temos que daí ter uma ideia assim, né? Um entendimento. Lógico, quando a gente fala assim, esses movimentos vêm desde a antiguidade até os dias atuais, mas também temos que perceber que atualmente eles são bem mais rápidos e intensos, né, devido à questão da globalização e das tecnologias. Então, vamos destacar aí algumas possíveis causas, então, bem diretas, assim, né? Tem o turismo, tá? A questão econômica, a questão política e a questão do trabalho, que são bem presentes aí, que são causas aí, principalmente nos processos migratórios, né? E um extremamente importante aí é a questão causas naturais também, né? Que temos que ter bastante destaque, né? Um grande destaque temos que dar a essas questões, né? Então, as principais causas estão o turismo, economia, política, questão do trabalho e as questões de causas naturais, tá? E agora um pequeno histórico aí do processo de migração no Brasil. Então, a população brasileira, ela sempre se movimentou de forma intensa ao longo de sua história, né? Entretanto, aí essa movimentação, ela não se aplica apenas aos brasileiros, pois somos uma sociedade formada com base nas migrações também internas, né, entre as regiões, mas também externa aí com os imigrantes. Então, a primeira leva aí de imigrantes já representa aí o início de nossa história. Por exemplo, em 1500, né, os portugueses. Em seguida aí
uma grande massa, dá para se dizer assim, de negros africanos que foi trazida para esse território à força. Sempre destacar isso, né? E isso compõe um índice de imigração, né? De imigração forçada. Ela não é simplesmente uma imigração, não. É uma imigração forçada. Pegar pessoas em um continente, trazê-las à força e fazê-las trabalhar até a morte, isso é um processo de imigração forçada, tá? No século XIX, após 1850, então, com a abolição do tráfico negreiro, também temos um outro, de novo, levante de um processo migratório, que é de imigrantes europeus, né? Que vão começar a adentrar aí o Brasil em busca de novas oportunidades nas lavouras cafeeiras, seguidos por imigrantes asiáticos aí, no início do século XX. Mas também vale ressaltar que antes de 1850 já teve todo um processo em 1824 da imigração alemã, principalmente na região sul, com o intuito aí de branqueamento, né, da região sul do Brasil. Já aí depois no século XX, em especial após 1950, então a intensa industrialização e o processo de urbanização em algumas regiões, principalmente na região sudeste, provocaram então grandes fluxos migratórios, principalmente entre 1950 e 60. As migrações aí elas vão ocorrer sobretudo então entre as regiões com destaque, né, para a região Nordeste, com muitos emigrantes então que saem, né, do Nordeste e vão partir para o Sudeste, tá? Principalmente aí para a região de São Paulo, tá? E o Centro-Oeste também, né, com a construção aí da capital federal, que vai ser inaugurada em 1960, né? Então, também um processo migratório, principalmente que vem da região Nordeste para construir Brasília. E a partir aí de 1980 e 1990, os movimentos de imigração começaram a ser de curta distância entre estados da mesma região. E aí, nota-se a chamada migração de retorno, como os migrantes nordestinos que voltam para a sua região de origem. E é muito comum aí nas regiões de canaviais aí as migrações sazonais, né? Gerando ofertas de emprego e renda para migrantes carentes, né? Em geral são nordestinos que vão então para São Paulo e Goiás para fazerem a colheita de cana. Lógico que isso é um processo bem histórico, tá, pessoal? É um processo que em algumas regiões não condiz. Então a gente também sempre tem que ter essa consciência aí de que não é por se trazer à tona determinado assunto que é algo geral para todos. Não, assim como também da região sul, pessoas saem das suas, buscam outras regiões, né, para se desenvolverem economicamente ou para conseguir suprir suas necessidades que não são mais supridas no local de origem, elas também buscam outras regiões. E isso a gente pode destacar aí, principalmente o século XXI, que fez com que muitos brasileiros, né, emigrassem para outros países, principalmente para os Estados Unidos e parte da Europa, né, como a Inglaterra, a Espanha e Portugal. E Portugal é um dos grandes destinos porque é fácil a adaptação da questão do idioma. Então também nesse sentido, onde as pessoas então têm toda a questão do trabalho, aqui as suas regiões não condizem mais para suprir suas necessidades e elas buscam então outras regiões no mundo, né, ou dentro do país, dentro das suas regiões, dentro das suas cidades para suprir suas necessidades. Abraço.